Meus irmãos, não deixe vossos filhos diante da televisão. Ela vai alienar vossas crianças. Onipotência ou onipotência é uma família relacionados que discutem sobre o que um ser onipotente pode ou não fazer, e a aptidão de ser onipotente para realizar uma ação que limite a sua capacidade de realizar ações. O argumento refere que se um ser pode praticar qualquer ação, então pode limitar a sua aptidão para agir, o que o impede de poder realizar qualquer ação em alternativa. Se não conseguir limitar a sua ação, então não pode praticar qualquer ação. Então aqui você já entende que você se limita por si só, né? Este é frequentemente formulado tendo como sujeito o Deus das religiões abrâmicas, embora seja suficiente fazer referência a um ser onipotente, um enunciado bastante conhecido deste e o dominador. Pode um ser onipotente criar uma pedra que não consiga reagir? Se não conseguir erguer a pedra, não é onipotente. Se não conseguir criar tal pedra, não era onipotente desde o início. Então, se vocês forem entender as coisas, leva muito para o homem isso. Entende? E tem mais um pedacinho. Pode também ser visto num texto não teológico. Por exemplo, com o poder legislativo ou parlamentar, em que o órgão de poder deve ser onipotente e também ter a capacidade de ser regular a si mesmo. Então essas coisas a gente não tira de qualquer lugar, a gente pesquisa, questiona as comparações e vê que as pessoas estão sendo enganadas por palavras que adocicam o prazer delas, né? Como um Deus, um algo, faz mestição de que se o homem tem tecnologia hoje para fazer um robô. Ah, mas um homem lá atrás tinha, olha, eu vou falar uma coisa, muitos originários, tá? Já tinham possibilidade de viver como nós vivemos hoje, mas eles não aceitaram essa condição neles. Eles continuaram na verdadeira evolução com a natureza. E alguns que um dia foram originários, que quiseram viver assim, saíram. Na Bíblia fala Caim, Abel e Sete, né? Então, Caim, Abel, Sete e Abel era originários preto e vermelho, e Caim era branco, e ele se vingou de querer dominar. E tá aí, e essas coisas são colocadas como ritmia histórica, para a pessoa ficar naquele ritmo, tá? De uma história que fala, nossa, é muito impressionante.
Mas quando a gente vai na profundidade das palavras, a gente encontra essas atitudes, tá? Com coerência, com razão, sem distorção, sem inventar, sem querer abranger que religião ou não, e sim a verdade. Então, pode também ser visto num contexto não teológico, porque é muito bom quando você sai também da teologia. Porque, por exemplo, com o poder legislativo ou parlamentar, em que o órgão de poder deve ser onipotente e também ter a capacidade de ser regular a si mesmo. As condições reais dessa palavra ela não é feita para a existência daquilo que foi colocada. E muitas pessoas sabem definir isso. Mas as pessoas de 453 para frente, muitos continuaram na sua originalidade, alguns se corromperam pela catequização, e assim foi formando terras catequizadas e reformadas, como a reforma protestante, que essas coisas foram sendo instaladas como é hoje, e foi formando cadeias de preconceitos e indiferenças por uma alta sociedade de colocar coerências de vida confortáveis, com fés diferentes, que também isso não tem raciocínio, e foi formando essa novo mundo, essa nova era. E nós pegamos essa era já completamente enraizada pelo colônio, pela colonização, pela segregação, pela catequização, né? Que é as três chaves, a trindade mais forte que ocorre nesse preconceito global. E quando a gente consegue entender isso, passar para as pessoas acham que a gente está querendo ser mal e não. Pelo contrário, nós estamos tirando toda a cadeia que foi colocada nas pessoas para elas se voltarem para a realidade da história em si e conseguir se consertar no tempo de entender que você pode cada vez mais entender que essas coisas são colocadas para que nós possamos se dividir e não se unir para poder ter uma questão de originalidade e entender certos fatores de realidade. Isso traz muita diferença quando você começa a abrir os olhos. Então essas coisas que a gente passa não é para machucar, não é para magoar, não é para enlouquecer, não, é para ser observadas, não ser julgadas e apontadas. Ser observadas, analisadas, pesquisem um pouco sobre tudo isso que o grupo no WhatsApp e o canal Tibiriçá e Seu Legado faz é isso, é questionar o que as pessoas não querem questionar, porque acham que não tem que questionar. E nesse questionamento a gente achou muitas coisas desiguais e desumanas de textos, de livros e colocações de adjetivos, de plurais que não batem. E quando nós se voltamos para a história verdadeira, verdadeiras histórias que foram sendo colonizadas, catequizadas, né, e segregadas, a gente começou a entender o que era o livro Bíblia. Aí a gente começou a desfragmentar esse contexto sujo e imoral que foi imposto em nós. E espero que vocês possam entender com carinho e com atenção no questionar e observar as palavras. E saber discernir os adjetivos, as colocações dos plurais. Aweren Yamisu, Azerhu Ramo Aipopa a todos, que Azerhu Ramo Aipopa é muito obrigado. Ou obrigado. Azerhu Ramo Aipo Mia, muito obrigada. E que nós possamos cada vez mais estar nessa batalha e ensinar que aquilo que nós aprendemos não é mal, muito menos ruim. É a salvação da existência conosco e com os nossos legados que vai vir, se nós quisermos também. Então, para definir tudo isso, Salmos 139, quem quiser ler pode ler, ele é cheio de apreço em ego, tá? De vários tipos. Leiam o Salmo 139 e reflitam nisso.
introduz muitas magias e encantos com palavras compostas como um volumosa sensação de vários estilos de poder e controles de formações de alegrias e poderio controlador, que almejam o Deus homem e o poderio controlador deles, a elite. Está em poder em todas as áreas e controla tudo. Catequização, segregação, tá? E colonização. É as três palavras que vocês usam como poder de um Deus. Os Salmos de capítulo 139 traz palavras profundas que parecem até uma linda oração, mas além disso também fala um pouco sobre três atributos de Deus: o conhecimento, presença e poder. O prefixo oni significa único ou total, de maneira único ou total, vírgula, de maneira que Deus é o único e totalmente Senhor. E sabemos quem seria esses nomes? Não, não, porque esses nomes não existem. Esses nomes é colocado como atributo para a gente da geração atual, não da geração que hoje é vista como atrasada, mas da geração atual. Depois de 453 para cá, isso aconteceu. Os nomes atuais que temos aí hoje, digerido de vários estilos de conceito, unificados, tá? O ismo tá unificado, já é unificado, tá? Esse papo que vai ter só uma religião, todas as religiões vai se voltar, isso já é, tá bom? Isso daí, para quem já entendeu tudo que acontece, já é. A elite colocou uma introdução de leis, regras, formas, doutrinas e estilos conjugais, militares, sociais, extremismos e tudo isso, tudo que tem isso. E formou. Então nós vivemos numa Babilônia, porque Babilônia é confusão, uma Babilônia de confusão e nunca mudou esse nome. A Babilônia é o de hoje, não é o de ontem, porque ontem o povo vivia na natureza, na terra-mãe, na existência real, na verdade. Entende? Da glândula pineal, ou na glândula timo, dos controles sentimentais com o tempo. Você consegue definir isso e você consegue se definir com a natureza, aonde você abrange verdade, onde você abrange poder de espiritualidade, não de espírito. Espiritualidade, o que é? Essência. Essência. Tá? Que a essência traz poder de você conseguir se conectar com uma árvore, com um mar, com um rio, com cachoeiras, com plantas, com árvores, com animais, com insetos, com répteis, com aquáticos, com aves, com tudo, com rochas, com, com ervas, e etc, etc, etc. Onde que está lá bem claro que o homem ia cuidar de toda a sua terra, de da sua criação, ia dar nome, e deu. Do poder de você ter tanta vibração, de você conseguir se estabelecer no formato de entendimento como um animal. Isso os originários já faziam. Então, aqui já acaba a Bíblia. Entende? Aqui você já entende que você não precisa mais se enganar, né? Então, quando você entende tudo isso, que esses nomes, essas coisas são tudo isso, aí vem assim, ó, não é homens fantasiados com superpoderes, onde traz toda a melanina que pode ocorrer em seu ou nos seus corpos,
frequente de sensações emocionais, apreço disso em ver como a maioria das pessoas que têm noção já largaram a Bíblia e a prova de tudo cada dia mais está sendo mostrada por pessoas que ninguém espera que seja aquilo. Então seja um que ninguém espera, tá? Fazemos algumas perguntas. Olha, presta atenção nisso. Já parou para pensar como Deus sabe todas as coisas? Como o Senhor pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Sabia que o poder de Zeus, é infinito contra Pindó? Essa é a realidade, pessoal. Então, para definir tudo isso, Salmos